Bom dia, pessoal. Deu uma sumidinha aí, quase ninguém percebeu, né? Acharam que foi bom. Tava fazendo um curso do trabalho que me remunera até o momento, né? Espero que esse também me remunere algum dia. E curte o vídeo e vamos lá. Capítulo 1 do juiz, 251. O juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. 253. Nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. 254. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Se ele, seu cônjuge antecedente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Se ele, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim até o terceiro grau, inclusive, sustentar a demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Se tiver aconselhado qualquer das partes. Se for credor, devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes. Mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo. 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-lo. Capítulo 2 do Ministério Público, 257. Ao Ministério Público cabe promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida neste Código e fiscalizar a execução da lei. 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem no que lhes for aplicável as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. Capítulo 3. Do acusado e seu defensor. 159. A impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal quando certa a identidade física, a qualquer tempo no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta sua qualificação, far-se a retificação por termo nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes. 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Parágrafo único. O mandado conterá, além da ordem de condução, os requisitos mencionados no artigo 352 no que lhe for aplicável. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. 262. Ao acusado menor dar-se-á curador. 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. Parágrafo único. O acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo arbitrados pelo juiz. 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, a prestar seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz. 265.
O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso comunicado previamente ao juiz. Repetindo. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso comunicado previamente ao juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Parágrafo 1º. A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. Parágrafo 2º. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. 266. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. 267. Nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Capítulo 4. Dos assistentes. 268. Em todos os termos, a ação pública poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido ou seu representante legal, ou na falta qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31. 269. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. 270. O corréu, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público. 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o líbero e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598. Parágrafo 1º. O juiz ouvido o Ministério Público decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente. Parágrafo 2º. O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este intimado deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado. 272. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. 273. Do despacho que admitir ou não o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão.